um fundinho de uma musiquinha de criança, porque as crianças estão em casa. Não tive como gravar de outra maneira se não for com eles aqui. Então, vamos lá. Para o vídeo de hoje eu vim falar sobre a neonatal, sobre o tempo que a Laura ficou no hospital. E para mim falar sobre isso com você, eu preciso voltar um pouquinho e falar sobre a minha gestação. Na minha gestação eu tive diabetes. E a única coisa que minha médica me falou sobre a diabetes era que eu tinha que fazer uma dieta e pronto, não me esclareceu mais nada sobre. Então eu fiz a dieta tudo certinho, porém, na semana que eu completei 35 semanas, eu estava sentindo umas dores muito fortes lá embaixo, umas dores bem fininhas e assim, bem doloridas, que elas iam e vinham, iam e vinham, e ficava assim, e ficou a semana inteira, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira eu falei, eu vou correr fazer os últimos exames que eu tenho, porque eu tô achando que essa menina vai nascer essa semana ainda. Então, corri fazer os exames que precisava, que era o estrepto e os últimos de sangue que a médica pediu. Fiz os exames, alguns já tinham saído o resultado, desculpe a moto. Alguns já tinham saído o resultado e o estrepto foi sair bem em cima da hora. No sábado, na quinta-feira mesmo, vamos recapitulando aqui. Como eu tava sentindo essas dores meio estranhas, né, e eu não tinha muito conhecimento do que eram essas dores, porque eu não sentia essas dores na gestação do Pedro, eu fiz os exames de sangue, tinha exame de urina também, e aí eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha e falei assim, será que eu não tô com infecção de urina? E durante a gestação eu já tinha tido várias infecções de urina. Fui rápido olhar o resultado do exame e estava lá uma pequena infecção. Corri pro PA na quinta-feira mesmo à noite e o doutor, que foi, graças a Deus que ele estava no plantão, falou para mim o seguinte, olha, eu vou te dar um antibiótico, não que você tome 7 dias de antibiótico, mas que você tome apenas 2 dias, que ele é forte. Então você vai tomar quinta e sexta, no domingo você volta pra gente refazer os exames. Então foi isso que eu fiz, tomei antibiótico na quinta, na sexta, só que as dores ainda continuavam, então eu pensei, essas dores não é da infecção de urina. No sábado, a dor continuou e o Pedro falou bem assim pra mim no sábado, mamãe, eu vou pegar a Laurinha no colo. E aí eu falei, filho, você vai, quando ela nascer, você vai pegar ela no colo. Ele falou umas 3 vezes durante o sábado isso. Enfim, né? No domingo de manhã, 5 horas da manhã, eu levantei com a cama toda molhada. E aí, levantei já aquele líquido saindo sem parar, falei, a bolsa estourou. Naquele momento, eu fiquei um pouquinho preocupada, porque eu tinha, no sábado eu sempre virava semana, então eu tinha acabado de virar 36 semanas, ou seja, eu sabia que minha filha era prematura e que talvez ela ficaria na neonatal após o parto. Um minuto. Que a criança está aqui. Dá um oi, Pedro. Oi. Então, como eu estava de 36 semanas, eu já previa que a Laura poderia ficar na neonatal. Comecei a arrumar, a bolsa não estava organizada, só estava organizada somente as coisas dela. As minhas coisas não estavam, então eu peguei qualquer coisa rapidinho, coloquei na bolsa e senti assim que eu iria passar por uma tribulação, mas eu fiquei em silêncio com aquilo somente para mim, não falei nada pro meu esposo. Quando nós chegamos no hospital, o doutor que estava de plantão disse que ia fazer exames em mim, exames na minha bebê, ficou monitorando o coração dela de 1 em 1 hora. Eu entreguei todos os exames que eu tinha, falei tudo, todas as ultrações, tudo. Eu fui explicando tudo o que estava acontecendo, quantas infecções de urina eu tive durante a gestação, avisei que eu era diabética, né, que eu estava com diabetes gestacional, enfim, fui falando tudo isso para ele, e ele foi anotando tudo, e naquele momento eu percebi que eu sofri um pouco de negligência médica pela minha médica, mas eu não vou entrar em detalhes porque literalmente não vale a pena, enfim, não vamos entrar em detalhes. O médico continuou fazendo exames e tudo mais, e aí eu não sabia que a minha bolsa poderia estourar
e o meu bebê poderia ficar dentro da barriga ainda. Eles poderiam segurar o meu bebê na barriga, eu não sabia disso. Para mim a bolsa estourou, tinha que tirar imediatamente o bebê, mas não, isso se chama bolsa rota, que é quando a bolsa estoura, mas eles tentam permanecer o bebê na barriga, e isso, claro, monitorando a mãe, monitorando o bebê, só que eu fiquei muito preocupada porque eu nunca ouvi falar isso, nunca tinha ouvido falar isso. Então me deixou bem angustiada, eu comecei a tomar antibiótico de 6 em 6 horas para não ter risco de infecção nem para mim, nem para ela. Eu confesso que quando a bolsa estourou, depois que a bolsa estourou, a Laura parou assim de se movimentar muito, tipo 80%. Então isso me deixava muito assustada. Ela se mexia muito, muito, muito pouco. O que me tranquilizava era que eles ficavam monitorando de 1 em 1 hora o coração dela, então falava que estava tudo bem. Mas enfim, isso me preocupou muito. E aí eles levaram eu para uma sala pré-parto para dar andamento à internação. O médico já falou, ó, daqui você não sai mais e a gente vai tentar segurar ela o máximo que a gente conseguir, porque ela corre mais risco a gente tirar ela nesse momento e deixar ela na neonatal do que ela ficar dentro da sua barriga. Enfim, eu fui para essa sala pré-parto para começar a receber um antibiótico de 6 em 6 horas. E começar a receber o que precisava receber de medicação, já puxar exames de sangue na hora ali para fazer comigo, para ver se estava com alguma infecção, se a infecção de urina já tinha saído, e graças a Deus já tinha acabado a infecção de urina. E quando eu entrei na sala pré-parto, eu quero, por favor, que vocês olhem essa imagem que eu vou colocar aqui. Esses 3 quadros de barco foram os quadros que tinha na sala pré-parto. E eu tenho uma conexão muito grande com o barco. Eu tive um entendimento de uma passagem da Bíblia muito grande, né? Um entendimento espiritual muito enorme que eu levo para a minha vida toda. E a partir desse entendimento espiritual que eu tive, tudo que acontece na minha vida é incrível, como que do nada vai aparecer um barco para mim como um sinal de resposta para mim. É muito incrível. Alguém que nem me conhece, nem sabe da história do barco, vai falar sobre algum barco. Eu vou olhar e vou ver um barco em algum lugar. É assim que isso me conecta com Deus, e é muito grande isso para mim. E eu quero que vocês olhem essa imagem porque vai ser o assunto do próximo vídeo. Então, fiquem ligados. Só que quando eu reparei nas imagens dos quadros do barco, nenhum quadro o mar estava calmo. Todos os quadros, o barco estava numa tempestade. O meu marido sabe, né, sobre a história do barco, a minha mãe sabe, minha irmã, as pessoas mais próximas de mim sabem da história do barco. Então, quando eu olhei para os quadros e falei para o meu marido, mostrei para o meu marido já entendeu, e a gente assim se acalmou. Né? Eu mandei uma foto e tirei uma foto e mandei para minha mãe também se acalmou, só que eu não falei nada para ninguém, mas eu estava entendendo que eu ia passar por uma tribulação bem forte, mas que Deus já estava me avisando que ia ficar tudo bem. Era somente para mim confiar. Fomos para a cesárea. Na cesárea, durante a cesárea eu passei muito mal, eu vomitei demais durante o procedimento. Fiquei sem respirar, sentia como se tivesse alguém me sufocando, então foi muito angustiante o parto. O médico ainda finalizou, falou, pronta, agora você tá pronta para a próxima. Eu falei, não quero mais, eu não quero de jeito nenhum. Eu tive 2, tá bom, eu não quero mais essa experiência. Antes, né, de aplicar anestesia, o anestesista falou, eu só vou aplicar anestesia a hora que a responsável da neonatal estiver aqui. Então aquilo já começou. Eu comecei a ficar meio nervosa porque realmente ela ia para neonatal. Quando ela saiu da minha barriga, a responsável da neonatal já pegou ela, mostrou para mim e para o meu marido, a gente deu um beijinho na testa dela e ela me disse, a gente está levando a Laura agora para neonatal, porque a gente acabou de fazer o destro dela, medir a glicose dela e deu 18. É muito baixo, a gente precisa ir direto para neonatal. Como eu falei, eu estava muito mal, fiquei muito mal, né, passando muito mal. Foi muito demorado a recuperação. Eu tive o parto foi às 11h35, mas demorou bastante para mim conseguir lá ver ela. Eu só consegui ver ela depois da meia-noite, que eu consegui levantar, e não foi fácil ver ela daquele jeito.
As primeiras 6 horas de vida ela precisou ficar com oxigênio, né? Depois, graças a Deus, ela conseguiu progredir, né? E tirar o oxigênio. Isso meu marido que viu, eu não consegui ver, né? Por conta da glicose dela, foi feito uma medicação intravenosa pelo umbigo, né? Porque eles têm que pegar a artéria, né? E em bebê é muito mais fácil pegar pelo umbigo porque a artéria já está ali, né? Do que furar outro lugar. Então, foi ali feito um catéter pelo umbigo e aí ia entrando glicose pura direto na artéria dela para não cair essa glicose. Foram dias muito difíceis. Era muito difícil ver ela naquela situação tão pequenininha, né? Já cheio de aparelhos. Eu falava para mim mesma que eu só queria dias normais, né? Como as outras mães. Eu via as mães próximas do meu quarto, todo mundo com seu bebezinho ali no quarto e eu não, eu sozinha no meu quarto. E tirar ela daquela incubadora com um monte de fio era angustiante. Não foi um momento fácil, foi um momento muito doloroso, principalmente quando o médico veio e falou: agora você está de alta, pode ir embora. E minha filha não. Né? Eu ainda tinha uma esperança que eu ia embora com ela e foi muito doloroso ir embora sem ela. Quando eu fui me despedir ali no Natal, foi muito dilacerante aquele momento, porque eu não esperava ir embora sem ela. E chegar em casa e ver as coisinhas dela, tudo bonitinho, tudo já arrumadinho para ela, e não estar com ela foi muito difícil, foi muito difícil. E principalmente o Pedro perguntando toda hora, né? Cadê minha irmãzinha? Mas por que a Laura não veio? Por que ela ainda tem que ficar no hospital? E o mais difícil ainda no Natal, na situação de saúde dela, era que a glicose não se estabilizava. Ela tinha picos altos e baixos, e de manhã estava bom, à noite caía, ou vice-versa. E isso estava muito difícil de acertar. Mesmo ali com a glicose pura, ainda estava tendo essas quedas. E aí a gente entrou com o peito, entrou com a fórmula. E aí o médico falou: ó, você vai oferecer o peito, mas depois do peito a gente ainda vai dar fórmula no copinho. E o que ela tomar, a gente vai deixar para ver se essa glicose não cai. E foi isso que foi fazendo até que, porque os primeiros 5 dias é só o colostro, então depois que vem a descida mesmo do leite. E aí quando veio a descida mesmo do leite, as coisas começaram a dar uma melhoradinha, né? Ela começou a pegar mais o peito, aí não queria muita fórmula, mas mesmo assim a glicose ainda não estava estável, ainda dava aqueles picos, né, de queda, às vezes fazia bom, às vezes não fazia. Aí o médico pegou e falou pra mim: ó, ela tá indo bem no peito, na fórmula, a gente vai começar a diminuir a glicose intravenosa, começar a diminuir para começar a tirar o catéter. Então foi fazendo o desmame, né, dessa glicose, até que conseguiu tirar o catéter totalmente, graças a Deus, mas ainda não se estava estabilizada essa glicose. E eu ia de 3 em 3 horas dar uma para ela no hospital, com o corte da cesárea, com muita dor. A gente que fez cesárea, quem sentiu muita dor sabe que dor que é você andar de carro, parece que tá mexendo tudo lá dentro. E eu tinha que ficar indo de 3 em 3 horas dar de mamar. Foi muito sacrificante pra mim esse processo de ficar indo dar o peito pra ela, com muita dor, e eu não via resultado. Parecia que eu estava fazendo um trabalho em vão, parecia que eu estava fazendo e não via melhora, porque toda vez era a mesma coisa, a glicose dela não estabilizou ainda. Então, pra mim, eu falei: meu Deus, tá sendo tão doloroso, tá sendo tão difícil ir, porque tanta dor física, psicológica, emocional, espiritual, tudo muito junto, e o Pedro, né, também querendo nossa atenção. Foi tudo tão difícil e parecia que nada, a gente não tinha melhora, parecia que era sempre a mesma coisa, era sempre a mesma fala: essa noite caiu a glicose, ou essa manhã caiu a glicose. Então, era isso, sabe? Sempre a mesma coisa, e não se explicava muito ao certo qual que era a importância da glicose, se era só porque dava a impressão que era uma coisa simples, é só estabilizar a glicose que ela vai pro quarto. Se é uma coisa simples, ela não estaria aqui, ela estaria no quarto já,
ou ela estaria em casa comigo. E aí tinha dias que eu chegava, ela teve um leve sopro no coração, vamos ter que fazer exame, ecocardiograma, vamos sair com ela do hospital, levar ela em outro lugar para fazer esse exame para ver se não está tudo bem. Graças a Deus deu tudo bem no exame do eco, né? Mas era muita preocupação e essa glicose ainda que não se estabilizava, até que um dia eu cheguei em casa e falei, Senhor, que a partir deste momento, que a partir de hoje, não seja mais meu leite sendo ofertado à minha filha, seja o teu próprio sangue. Que o teu próprio sangue estabilize essa glicose. Por favor, meu Deus, o maior medo que eu tinha, toda vez que eu chegava em casa, era não poder trazer minha filha para minha casa. Era esse o meu maior medo. E eu cheguei para a médica e falei, mas doutora, me dá uma previsão. Porque todo dia é a mesma coisa. Ai, a gente está esperando a glicose estabilizar. Estamos esperando a glicose estabilizar. E não se estabiliza e ninguém me fala mais nada. E aí a médica pegou e me disse o seguinte, a glicose baixa, nós não vemos um problema nesse bebê hoje. Nós vamos ver um problema futuramente nesse bebê, como problemas neurológicos nessa criança. Aquilo foi algo que eu não sei se piorou a situação ou se melhorou, porque eu tive um entendimento esclarecido sobre a importância da glicose. E é algo que não é falado pelos médicos, não é explicado para as mães isso. Não é. Eu tive o Pedro fez tudo bonitinho no hospital, chegou em casa no quarto dia, começou um chororô. Eu corri para o hospital com ele de madrugada às 4 horas da manhã, chegou lá, mediram o destro, a médica falou, se você demora mais um pouco para vir, a gente teria que internar o seu filho, por conta da glicose baixa. Por conta da glicose baixa, o bebê pode vir a dar convulsão, pode vir a óbito. E mais isso que eu não sabia, a glicose baixa por um determinado tempo no bebê pode dar problemas neurológicos futuros nesse bebê, nessa criança, pode dar problemas no desenvolvimento dessa criança e não nos é falado sobre isso no hospital. Eu nunca, pelo menos, ouvi de ninguém, de todas as mulheres que tiveram um bebê próximas de mim, ninguém nunca falou isso. E quando eu falei, ninguém nem sabia sobre isso, porque é algo que não é falado. E quantas mães que saem do hospital, tudo ótimo, chega em casa, o bebê não tá legal, vai pro hospital, chega lá, tem que internar porque a glicose está muito baixa, sabe? E os médicos não explicam isso direito. Então, quando isso foi explicado para mim, eu tive um entendimento e falei, não, vou parar com a ansiedade. Neste momento, eu vou confiar em Deus, descansar no Senhor e esperar que eu quero trazer minha filha quando ela estiver 100%, porque eu não quero mais voltar a esse pesadelo. E aí, graças a Deus, começamos a progredir, só que o médico falou para mim o seguinte, tiramos o catéter da glicose, ela está mamando no peito, ela está aceitando a fórmula, porém a glicose, ela ainda está fazendo glicose baixa. Então, o que vamos fazer? Se ela continuar desse jeito, vamos ter que colocar uma sonda nela, porque ela vai mamar no peito, a gente vai oferecer a fórmula no copinho. E se ela não tomar o suficiente que é para o bebê geralmente mamar, a gente vai entrar com a sonda, vai colocar o leite pela sonda para ela mamar de todo jeito, para que ela consiga fazer uma glicose boa. Então, ele falou, se você vier amanhã e ela tiver com uma sonda, não se assuste, que é só para o melhora dela. Eu fiquei angustiada, mas tudo bem, cheguei lá e ela estava com a sonda. Eu quis chorar quando eu vi a sonda nela, mas fazer o quê? Como era para uma melhora dela, a gente se segura em Deus. E na neonatal, na época só tinha 2 bebês, a Laura e mais um bebezinho. Esse outro bebezinho tinha uma série de problemas. Era muito difícil ver ele. Então, assim, eu falo que eu dava graças a Deus porque a Laura estava ali numa situação preocupante, estava, mas ela não estava chorando de muita dor, você não via ela reclamando muito de dor. Já o bebê do lado chorava assim, incessantemente, fez várias cirurgias, eu acho que ele tinha 2 meses, fez várias cirurgias, não sei há quanto tempo faz que ele estava no hospital, mas fazia muito tempo que ele estava no hospital. Então, assim, eu não rezava só pra Laura ter alta, eu rezava pra ele também ter alta. E eu falei pra Deus, Senhor, eu não quero tirar minha filha daqui e não ver ele tendo alta, eu não quero isso, então tire ele também. E graças a Deus ele teve alta antes da Laura.
Eu fiquei muito feliz mesmo, por ele ter tido alta. Ai, meu Deus, quantas emoções. E uns 2 dias depois, a Laura teve alta também, fomos pro quarto. Chegou no quarto ali, eu fiquei com ela, então assim, eu ficava o tempo inteiro ofertando o peito, com medo dessa glicose baixar. Por incrível que pareça, a Laura não precisou nem da fórmula quando a gente foi pro quarto. E aí a médica pegou e falou, bom, se ela não tá aceitando o copinho, então tá bom, vamos tentar deixar ela só no peito hoje pra ver como ela responde. Se os destros dela, a glicose dela der boa, a gente permanece só no peito. E aí eu fui indo, dando peito, oferecendo peito, oferecendo peito. Pela graça de Deus, as glicoses dela davam todas muito boas. Ficamos 2 dias no hospital, né? Era para ver 24 horas de glicose boa, mas a médica ainda quis segurar para ter certeza dela ir embora bem. Então a gente ficou 2 dias ainda no hospital. E ela teve alta, graças a Deus. E sair daquele hospital com ela não tem preço. Foi uma emoção muito gigante, muito. Olhar pro rostinho dela e ter ela ali comigo foi uma emoção muito grande. Vim pra casa e apresentar ela pro Pedro foi lindo demais. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui nesse vídeo o recebimento dele com a Laura, que foi lindo. E eu ainda aqui em casa, ainda fiquei muito preocupada, então eu acordava ela de 3 em 3 horas para dar de mamar. Então ainda ficava assim, na neurose, será que a glicose tá boa? Será que eu tenho que medir a glicose dela? Até que uma médica enviada por Deus mesmo, pela internet, eu consegui falar com essa médica, porque por incrível que pareça, a médica fez um vídeo alertando as mães diabéticas sobre isso. Né, a importância, ela pegava e falava assim no vídeo, você sabia que se você tiver diabetes gestacional, seu filho pode ir direto para neonatal por conta da queda de glicose? E aí ela começou a explicar tudo aquilo, eu falei, nossa, foi a minha situação, que eu nunca soube sobre isso, minha médica nunca explicou que poderia acontecer tudo aquilo. E aí eu consegui mandar uma mensagem para ela e ela, pela graça de Deus, me respondeu. E eu falei para ela, doutora, eu tô preocupada ainda, será que eu preciso ficar medindo a glicose dela? E ela me acalmou e falou, não, se ela fez 24 horas de glicose boa e o hospital deu alta, é porque não tem risco mais dessa glicose baixar. Então foi aquilo que me acalmou. E enfim, hoje a Laura está aí, super saudável. Estou contando essa história para você, que às vezes pode ser que você está passando por isso, ou já passou, ou se identificou de alguma maneira. Conta essa história para você também, para a gente fortalecer mais a nossa fé. E Deus é incrível, Ele nunca nos desampara, em momento algum. Nós só precisamos confiar e precisamos ter a convicção plena de que Ele sempre faz o melhor para nós. E só isso basta. No próximo vídeo eu quero falar sobre essa história do barco, essa conexão toda, que é linda e que me move e que eu quero compartilhar isso com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não sai sem deixar o like, sem se inscrever no canal, ativar o sininho para você ver toda segunda-feira minha carinha maravilhosa aqui. E até segunda que vem. Ó, na cabeça.